Oi amigos, então vamos aí continuar com o nosso material. Eu vou agora tratar da parte de edição de registros. Então, uma vez que o registro foi editado, ele vai alterar aí na nossa tabelinha, monitorando, tranquilo? Então, ó, primeiro passo que nós vamos fazer, pessoal, eu preciso identificar cada célula da minha tabela. Então, aqui, ó, observe que eu já estou com o servidor rodando. Se formos observar aqui no nosso código, no Element, aqui ó, eu tenho cada uma das minhas células com seus valores. Eu preciso identificar cada uma dessas células. Como que eu vou identificar? Eu vou identificar elas por um ID. Esse ID vai ser composto por esse nome ali do ID da tag, junto do ID do próprio registro. Beleza? Então a partir daí a gente vai conseguir casar os dois para saber qual que eu preciso editar ou deletar. Beleza? Muito legal, não? Então, vamos aqui associar um ID para esses registros. Então, o primeiro que eu preciso colocar aqui é o ID de cada um dos meus registros. Então, contact table underline ID. E aqui, pessoal, eu vou usar parte do Spring MVC para recuperar aqui o ID. Então, eu vou colocar aqui contact table underline ID. Se eu der um refresh aqui ó, na minha página, nós vamos poder perceber, deixa eu ver aqui, salvei, aqui ó, ele colocou exatamente o ID de cada um dos nossos registros. Legal, não? Então aqui eu vou conseguir identificar cada um desses registros e conseguir editar, alterar ou fazer o que for necessário com esses registros. Então, feito isso, nosso próximo passo aqui, eu vou tratar a parte de edição de dados. Então, vou vir aqui, Edit. Eu vou colocar um método aqui só para tratar a edição. Aqui, pessoal, tem outro detalhe que a gente tem de colocar, é o seguinte, raw.id. Isso daqui, pessoal, uma vez que eu adicionei o registro, eu também tenho de identificar cada registro, da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Então eu tenho de pegar esse nome aqui, que eu coloquei, e colocar aqui também, ó. Tranquilo? Por que eu tenho de fazer? Eu tenho de dar um nome à minha linha, da mesma forma que eu coloquei lá no Spring MVC. Então eu adicionei a linha, eu dou o nome a ela. Beleza? Só para a gente não poder... só para a gente não esquecer. Então agora eu vou implementar agora o método que edita a nossa tabela. Então a primeira coisa que eu vou fazer é eu vou pegar aqui o registro da minha tabela. Então, pessoal, aqui eu estou recuperando aqui o meu, esse meu TD, que na verdade assim, a linha da minha tabela. Então, eu vou pegar essa linha da minha tabela e a partir dela eu vou editando campo a campo. Então, eu vou pegar aqui, ó, table TD, ponto, cells, 0, ou seja, peguei a linha, estou pegando a primeira célula e vou alterar o conteúdo dessa primeira célula pelo novo valor que eu recebi. Beleza? Então vou fazer isso em cada uma das minhas outras células. Então, ó. Ixi, o vento. Não sei se vocês vão conseguir ouvir o vento, mas está super forte. First name, last name, e-mail. Beleza, pessoal. Então aqui eu recuperei a linha da minha tabela e para cada célula eu vou e altero os valores. Então observem, chegou a mensagem para mim, eu verifico, é de editar? Beleza, é de editar. Eu chamo Edit Contact.
esse edit ele pega pelo nome do meu registro, baseada no ID, pegou a linha, a hora que ele recuperou essa linha, ele vai pegando célula a célula e editando. Tranquilo? Então aqui eu vou dar um refresh aqui na nossa página, só para a gente ver isso aqui. Tem aqui, está faltando, ficou errado o nosso JavaScript, que ficou faltando if. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar isso daqui, lembrando que o deletar ainda não está funcionando, então deu refresh aqui, só para a gente diminuir um pouco a quantidade de dados. Então eu vou adicionar aqui 1, 2, 2, 2. Então vamos supor então que esse nome aqui veio errado. O que eu preciso fazer? Tem de vir aqui em editar. Então na hora que eu for editar aqui, eu vou colocar aqui, Augusto, por exemplo. Tranquilo? Deu um save. Observem que aqui já alterou. Beleza? Por quê? Porque na hora que eu recebi o dado aqui, eu vou vir aqui em editar novamente. Em vez de ser 3, eu vou colocar 2, eu vou colocar 3 em cada um dos campos. Cliquei em salvar. O salvar foi lá no servidor, no controller, né? E aqui nós recebemos o nosso JSON já com um objeto. Nós formos ver aqui, event.data, exatamente aquele registro que foi editado. Tranquilo? Observem que o ID não muda, pessoal. Eu consigo recuperar ele a partir exatamente do nome. Beleza? Então, entrei no edit e no edit ele já editou o nosso registro. Então, vou vir aqui e editar novamente. Vou colocar aqui teste. Beleza, alterou novamente. Viram tanto que é relativamente super simples? Legal, não? Então, beleza. Agora o nosso próximo passo é tratar da deleção de algum registro. Então, quando for para deletar um registro, pessoal, vai ser mais simples ainda. Que eu vou simplesmente pegar aqui, delete contact, e um campo que eu vou passar é o ID. Porque a partir do ID, eu já consigo identificar qual registro que eu estou deletando. Outra coisa que eu vou colocar aqui, pessoal, simplesmente uma mensagem falando que não existe aquela opção. Se não encaixou em alguma dessas opções, significa que não existe tal evento. Beleza? Ou seja, se a gente às vezes escrever errado lá a ação, esse carinha aqui vai ajudar a identificar isso. Então aqui simplesmente para dar um alerta. E agora, pessoal, desenvolvendo o nosso método de deletar, então delete contact recebe um ID. E aqui no nosso delete, pessoal, o que eu vou fazer? td document.getElementById. Aqui eu vou recuperar o meu registro, da mesma forma que eu fiz na parte de editar. Ou seja, eu recuperei ali meu registro. Agora o processo é mais simples ainda, porque a partir desse table aqui eu consigo fazer o seguinte. Eu vou pegar o meu parent node, ou seja, a minha tag anterior, e vou chegar nessa tag anterior dando um remove shield. Então aqui pronto, pessoal. Então eu peguei peguei o meu table TD, que é a minha linha, peguei o elemento anterior, que seria minha tabela, TB body, peguei esse elemento
e pedir para remover o filho. Ou seja, é como se eu fosse, ó, eu pego a minha linha, pego o elemento anterior, só para eu ter conhecimento, e a partir dele eu removo um filho, beleza? Que é esse próprio elemento aqui. É um jeito mais simples aí para a gente remover um elemento, ou seja, eu encontro ele, vou no elemento pai dele, e do elemento pai eu peço para remover o filho. Tranquilo? Bem tranquilo de certo modo. Só que importante, eu ainda não coloquei, pessoal, lá no nosso controller, o método responsável por deletar. Então aqui, ó, eu tenho de chamar o método contact send contact e aqui um delete. Porque se eu não mandar isso daqui, eu não vou conseguir receber a mensagem. Então eu tenho aqui de parar, ele já está reiniciando aqui para mim o JET. Mas então aqui, ó, se eu der aqui um refresh, deixa eu ver. Eu vou parar aqui o meu servidor e vou levantar ele novamente. Beleza? Tranquilo, tá aqui minha tabela, já sendo monitorado em tempo real. Vou dar aqui um refresh nessa outra. Acessando aqui, tranquilo. Ó, na hora que eu clicar em deletar, pessoal, deixa eu ver, acho que eu coloquei alguma coisa no meu JavaScript errado. Vamos dar uma olhada aqui. Ah, coloquei aqui edit. Oh, gente. Estão alterando aí. Beleza, então aqui, ó, na hora que eu clicar, ó, em delete, ele deletou. Por quê? Porque eu chamei aqui o meu método lá no Spring MVC, no meu controller, que seria esse método aqui. Por sua vez, esse cara aqui notificou as minhas sessões que estavam abertas, pedindo para deletar. Tranquilo? Então essa é mais ou menos a nossa ideia aí do nosso projetinho para conseguir monitorar em tempo real. Salvei. Tranquilo, se eu editar aqui, colocar lá branquinho, ó, alterou novamente. Beleza? Então, é basicamente isso, a nossa parte de tratar este monitoramento em tempo real. Então, tudo que eu executar aqui agora, pessoal, de editar, adicionar, isso aqui vai realmente realizar as alterações aqui nessa tabela. Só um detalhe, existe, pessoal, nos nossos contatos, o list edit. Esse cara aqui, ele edita em massa. Então, é necessário fazer uma pequena alteração no código do controller desse cara. Tranquilo? Então, isso aqui é só realmente uma extensão. Se vocês tiverem aí também feito esse list edit. Então, o list edit aqui, observem, toda vez que eu edito ali em massa, eu pego aquilo ali e substituo meus dados. Tem formas melhores de fazer isso, tudo mais, mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer da forma mais rústica possível para tentar manter o projeto simples. Beleza? Então, observem a jogadinha que eu vou fazer aqui, ó. Contact bin, contact. Peguei todos os meus contatos. Contact ws, ponto, send contact, vou enviar o meu contato, só que a primeira coisa que eu vou fazer para aquele contato, eu vou removê-lo. Beleza? Desculpa. Eu vou editá-lo. Tranquilo? Vou até parar aqui no meu servidor. Porque eu vou simplesmente falar assim, ó, todos os meus registros foram editados. Pode ser que não necessariamente todos. Beleza? Mas assim, só para realmente a forma mais simples da gente manter esse projeto. Beleza? Então, esse é mais um método onde ocorrem alterações.
Então, se a gente for olhar aqui, ó, no nosso controller, aqui não alterou, o delete eu coloquei aqui para deletar, o edit, quando ele, esse outro edit aqui, é simplesmente chamando a método para editar, né? Aqui o que altera a coleção é esse, o save. Esse aqui, esse aqui é quando eu edito, né, em massa. Desculpa, que eu coloquei errado, pessoal, desculpem. Esse método aqui é no save list. Beleza? Então aqui eu vou pegar realmente cada um daqueles elementos que eu editei e vou alterar. Lembrando que se eu tivesse aqui às vezes um delete, por exemplo, eu precisaria alterar um pouco esse código. Beleza? Então é basicamente isso o nosso projeto. Já posso aqui levantar, que ele vai, de certo modo, aí funcionar com tudo que a gente precisa. Eu vou só fazer uma próxima alteração aqui a nível de CSS para vocês verem uma coisa um pouco mais interessante. Então, pessoal, ó, se eu deletar aqui esse registro de número 2, ó, ele foi lá e deletou em tempo real lá na minha outra tabela. Eu vou até fazer esses eventos no IA. Então aqui, vou nos contatos, vou editar esse aqui, colocar Mendes, regi, @gmail.com, só supondo aí. Aí ele alterou lá em tempo real. Se eu adicionar aqui um novo registro, a SDF, salvou lá também em tempo real. Se eu vier aqui agora no list edit e vou alterar aqui, ó, observe que eu posso alterar até os IDs. Isso daqui não é indicado, pessoal, que vocês alterem. Tranquilo? Porque se alterar, ele vai interpretar de outra forma. Beleza? Tanto que uma coisa que eu tinha feito, na verdade que é até o correto, só agora que eu estou me lembrando, que é um pouco diferente, aqui, ó, vou até parar o servidor. List edit, aqui, ó, nesse form, eu vou fazer diferente. Eu vou deletar cada registro lá da minha tabela e vou adicionar esses outros. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque se essa tabela aqui, ela na verdade alterar o ID, eu vou perder o mapeamento com a outra tabela. Beleza? Então, assim, só realmente para a gente manter a sincronia entre esses dados. Então, se eu alterar o ID aqui, também vou alterar lá. Beleza? Então, assim, é realmente devido à forma com que foi estruturado os dados que a gente precisa fazer isso. Então, deixa eu clicar aqui em List Edit. Dei o refresh aqui, então, ó, os dados voltaram ao normal. Então, aqui em vez de Jean, eu vou colocar assim, ó, branquinho. E aqui, teste. Aqui, teste, ASDF. Dei um save, olha lá, ó, salvou em massa. Deixa eu até alterar aqui, ó, ASDF, então, 888. Aqui, faculdade, tal, kkk. Vou até alterar o ID aqui desse cara. Esse era o meu medo. Porque ele não pega os IDs passados. Eu não queria fazer dessa forma, pessoal, mas não está sobrando muitas... Não está dando muitas opções aqui, não. Então, pessoal, observem que eu vou primeiro deletar todos os registros e depois readicionar cada um.
Tranquilo? Isso aqui é só para o list edit mesmo. É uma coisa assim tão legal de fazer, sabe? Dessa forma, sabe? Tem muitas coisas que a gente pode melhorar nesse projeto, mas é realmente só como um exemplo aí para vocês terem como base como trabalhar com WebSocket e Java. Vou alterar aqui a SDF, colocar 444, colocar o ID aqui eu vou passar para 6 e aqui 8, por exemplo. Alterar esse registro, colocar o... Beleza. O que ele fez aqui? Ele removeu o registro, depois foi adicionando. Dica: coloquem às vezes um breakpoint que vocês vão conseguir acompanhar em tempo real ele fazendo exatamente esses procedimentos. Beleza, pessoal? Então, por hoje, era mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês. Eu vou agora, para finalizar, só colocar um pequeno detalhe aí na nossa tabela. Eu vou colocar um CSS só para formatar essa tabela, para ela ficar um pouco mais bonitinho, vamos falar assim. Vou colocar aqui um CSS. Aqui, pessoal, nem sei se vai talvez funcionar, porque eu estou desconectado da internet, então talvez se não tiver em cache, esse CSS que tem boa chance de não estar em cache, eu possivelmente não vou conseguir visualizar esse CSS. Então aqui eu estou colocando o CSS. Se vocês quiserem saber mais sobre esse CSS, pessoal, eu deixo aí o link para vocês, que seria http://purocss.io/tables. Tranquilo? Então aqui está exatamente o nosso CSS, e eu vou colocar esse CSS para atuar somente sobre essa tabela aqui. Só que para atuar sobre essa tabela, eu tenho de colocar aqui, thead, que é para identificar o cabeçalho da minha tabela. Um tbody aqui para identificar o corpo da minha tabela. Tranquilo. Ele que realmente não pegou o CSS porque eu estou desconectado. Vou tentar aqui conectar e já volto. Só um segundo, pessoal. Mostrando então, pessoal, consegui aqui me conectar. Vou pegar aqui um CSS só para vocês verem, ficando melhor estruturado. Vou colocar aqui nossa tabela. Formatou nossa tabela bonitinha. Até não era nem esse o objetivo do vídeo, né? Mas tudo bem. Então aqui tem alguns exemplos, depois se quiserem dar uma olhada. E só para finalizar, mostrando aí os dados
acontecendo. Então, pessoal, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. O projetinho é esse. Em caso de dúvidas, deixa aí à disposição os comentários, deixem o que vocês acharam do vídeo. Tentei manter o mais simples realmente o projeto. Deixem as sugestões de melhorias, o que ficou legal, o que não ficou, se vocês gostaram, o dislike. Deixem aí o curtir ou o dislike realmente. E eu estou aí aberto aí o que vocês realmente sugerem aí de dúvidas. Tranquilo? Então, muito obrigado, pessoal. Um abraço e até o nosso próximo material.